Olá, pessoal. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje para dividir com vocês um assunto que às vezes acaba sendo polêmico, né? Dependendo do ponto de vista, tem pessoas que têm uma opinião, outras têm outro, né? E enfim, dá sempre divergências com relação a isso. Para quem não sabe, eu trabalho com cuidados de idosos e eu sempre recebo assim pessoas que me perguntam valores de cuidadores, quanto que custa, né, ter uma cuidadora, ter uma equipe de cuidadores em casa. E me veio alguém representando a família de 4 irmãos. Essa pessoa veio até mim perguntar, me pedir para eu fazer um orçamento para ela. De quanto custaria para montar uma equipe, né, de cuidadores, porque ela tinha um pai que necessitava de cuidados de 24 horas. E esse pai era cuidado até então por ela, né, que ela já cuidava desse pai há mais de 10 anos. E o pai estava com um estado avançado do Alzheimer. E a gente percebia que ela também estava num estágio assim avançadíssimo de exaustão. Ela estava muito acabada, realmente, uma pessoa nova, a gente percebia, mas uma pessoa com um semblante muito pesado, muito cansada. E ela veio procurar então ajuda, né? Que eu achei assim excelente, gente, porque assim, quando a pessoa chega a uma exaustão e ela ainda tem essa iniciativa de procurar ajuda, isso é muito bom, eu fico bem feliz, porque na maioria das vezes as pessoas elas estão exaustas de cuidar do seu idoso, do seu pai, da sua mãe, mas elas não se sentem no direito, elas não se sentem à vontade de procurar uma ajuda de alguma maneira, mas sempre tem uma maneira de tu achar uma ajuda, tá? Se tu cuida do teu pai, da tua mãe, tá exausto, tá à beira de um burnout mesmo, eu aconselho que tu procure ajuda, porque isso não é legal, porque perde tu a tua saúde e perde também a pessoa que tu tá cuidando. Então essa pessoa disse pra mim assim, olha, eu não aguento mais, eu não sei o que eu vou fazer. Meus irmãos me ajudam financeiramente, mas eles não têm condições de me ajudar no dia a dia, no cuidado, né, na ação. Mas eu tô cansada, não aguento mais. E a gente até conversou a gente teve a ideia de repente colocar, né, numa instituição, mas a família achou um absurdo, a família dele achou um absurdo, que aquilo era um desrespeito, e aí eles ficaram na dúvida de colocar ou não na instituição. E quando eu fiz o orçamento para eles, né, que eles tiveram conhecimento do orçamento de quanto que ia sair para eles terem uma equipe 24 horas, uma equipe de cuidadoras 24 horas em casa, eles chegaram à conclusão de que eles realmente não teriam condição de manter essa equipe e que realmente a única saída era a instituição. E ela desesperada, ela chorando, falando comigo com relação a isso, ela disse assim, a família vai nos condenar pro resto da vida. E eu fiquei assim, eu sinceramente assim, eu disse pra ela, olha querida, eu vou dizer uma coisa, a tua família, essa família que tá te condenando, que estão condenando vocês, né, que estão dizendo que é desrespeito, enfim, eles estão se colocando à disposição para te ajudar, para te ajudar no cuidado, estão se colocando à disposição para ajudar ali, né, não, ninguém se posicionou nesse sentido, só se posicionaram mesmo para nos condenar, para dizer que está errado. Eu disse para ela assim, então esquece as opiniões da família e lembra, olha, foca para o que o teu pai necessita nesse momento.
O que teu pai precisa nesse momento? Ele precisa de cuidado 24 horas. E tu precisa do quê? Tu precisa de férias, tu precisa de cuidados, né? Então, assim, se a única saída que vocês têm, e vocês ainda têm uma saída para isso, meu bem, não tem o que pensar. Uma instituição será a melhor solução para a vida de vocês. Uma que o teu pai precisa de cuidados. E tu não tá tendo condição de cuidar dele agora. Vocês não têm condição de manter uma equipe de cuidadores em casa. Então a melhor solução, sim, é colocar ele numa instituição. Porque quando tu coloca o teu pai ou tua mãe numa instituição de longa permanência, tu não tá abandonando, não significa abandono, não significa desrespeito, não significa que tu não ama mais teu pai ou tua mãe. Pelo contrário, gente. Pelo contrário, quando tu decide que a única saída que tu precisa disso, né? Que tu não tem mais saúde para cuidar do teu pai e da tua mãe, que tu não tem mais condição de saúde para continuar cuidando da tua mãe e teu pai, que tu não tem uma rede de apoio que te dê aquele apoio, que te dê aquele suporte que tu necessita, então chegar à conclusão de que colocar o teu pai numa instituição, isso é uma prova de amor, não é um desleixo, não é um descuido, não é um descaso. Colocar um pai e uma mãe numa instituição, na maioria das vezes, é a melhor solução. O idoso ele vai ter uma qualidade de vida dentro de uma instituição. Tudo que tu precisa é saber pesquisar uma boa instituição, uma boa casa para colocar o teu pai ou a tua mãe, saber o procedimento daquela casa, escolher uma boa casa que caiba dentro do bolso da família e colocar o teu pai lá assim, porque isso vai ser um ato de amor, não vai ser um descaso, não vai ser um desrespeito. Desrespeito é tu deixar o idoso dentro de uma casa sem cuidado. Isso é desrespeito, isso é abandono. É tu saber que o idoso precisa sim de cuidados e tu não tem condição de dar aquele cuidado e tu ignorar isso. Isso sim é desrespeito. Isso sim é a maior prova de descuido que tu pode dar para o teu idoso. Então assim, a família que decide colocar o pai ou a mãe numa instituição quando não tem condição realmente estrutural, financeira, uma instituição, uma condição física, mental para cuidar daquele idoso, gente, é a melhor solução. Essa é a minha opinião e foi isso que eu falei para essa pessoa, e que graças a Deus eles agora já conseguiram uma boa instituição para deixar o pai deles e estão muito felizes, sim, cada um cuidando da sua própria vida e sempre mantendo contato com o pai, indo visitar o pai, né? E eu fico feliz, sabe, gente, quando as pessoas conseguem chegar a essa conclusão de que é uma conclusão coerente, né? Nós devemos ser coerentes numa hora dessa. Devemos ter essa coerência de entender quando a gente consegue, quando a gente tem condição de cuidar do idoso em casa, e quando tu não tem condição, tem que saber reconhecer isso pro melhor, do bem-estar do teu pai ou da tua mãe. Isso é necessário. Então, assim, não te preocupa se tu precisa, se é necessário colocar o teu pai dentro de uma instituição, desde que tu não abandone ele lá dentro. Isso é um ato de amor. Não é um descaso, não é desrespeito, não é falta de amor. Muito pelo contrário, isso é uma prova de amor e uma prova de cuidado. É essa a minha opinião e eu espero que você também. Deixa aí tua opinião, deixa aí o teu comentário e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir. Um abraço.